Pronto, pessoal, boa tarde a todas e todos. Finalmente presencial, né? Muito chato a aula de disciplina online. Mas enfim, vamos lá. Então, continuando. Mas foram boas. Mas assim, presencial seria melhor, né? Mas vamos em frente. Então, retomando um pouco de onde nós paramos, né? Assim, e falando o que a gente vai fazer daqui para frente, né? Então, a gente falou nos encontros anteriores sobre essas abordagens do conceito de derivada, né? Aquela abordagem convencional do reta tangente, que eu critico muito, né? Porque eu acho que ela deixa de destacar coisas que são importantes, etc. E no final do último encontro nós falamos um pouco sobre essas duas definições equivalentes, né? Assim, recapitulando. Essa primeira, quer dizer, é a mesma definição, são duas definições, é a mesma definição escrita de uma maneira diferente. E a diferença entre elas é uma mera manipulação algébrica, tá? Só passar coisas para o outro lado, literalmente, beleza? Então é a mesma definição escrita de maneiras diferentes, mas essas maneiras diferentes de escrever evidenciam coisas diferentes, né? Assim, então, essa primeira forma de escrever aqui é aquela que é usualmente trabalhada nos cursos de cálculo 1, e eu acho que ela é mais fácil em alguns sentidos, beleza? Como a gente também já conversou, a primeira, então conceitualmente ela evidencia a ideia de taxa de variação instantânea, a partir da taxa de variação média. Porque isso que aparece ali no chamado limite incremental, né, é justamente o limite da taxa de variação média quando a variação de x tende a zero, beleza? Que é aquilo que a gente chama taxa de variação instantânea ou derivada, né? Que, enfim, que a gente viu a partir daquela visualização local, do zoom, por todos aqueles argumentos que nós falamos muito semana passada, beleza? Tá? E essa segunda aqui, bom, e outra vantagem operacional que essa tem em relação a essa, que essa aqui, ela é não apenas uma definição de derivada, mas ela também dá uma maneira de calcular as derivadas. Então, todas aquelas fórmulas usuais de derivação que a gente aprende em cálculo 1 são deduzidas a partir disso aqui. Tanto as regras operacionais, sobre as quais vamos falar daqui a pouco, né, a regra da cadeia, etc., do produto e tal, como as derivadas chamadas funções elementares, né, polinômios, logaritmos, trigonométricos, são deduzidos a partir. Então ela dá, porque você joga a função aí, faz a conta do limite, e o resultado dessa conta do limite é a derivada. Tranquilo? Beleza? Essa aqui não, tá? Essa aqui, ela não tem essa característica, né? Você tem que já ter, porque a derivada é o A que você joga aqui. Então você tem que já ter um candidato para a derivada para jogar aí. Ela não, né? Então é tipo assim, você tem um número A que você joga lá e você verifica se ele é ou não uma derivada. Então ela não dá uma maneira de calcular a derivada. Alguma dúvida sobre isso? Tudo isso é recapitulando, tá? E ela também, então, ela tem, vamos dizer, uma desvantagem operacional em relação à outra. Mas ela também evidencia a ideia de melhor aproximação linear local, porque o que aparece aqui entre colchetes é aquela tal melhor reta, né? Que é chamada reta tangente, mas eu gosto de chamar da reta que melhor aproxima a função, beleza, pessoal? Certo? Tranquilo? Tá claro isso para todo mundo? Então, eu posso escrever aqui, né? Hein, Washington? Pode. Tá. Entendi disso. Foi o Washington que falou. Qualquer coisa eu falo que foi por isso que eu perguntei. Então, Não, poder escrever pode. Será que pode apagar? Esse aqui que não pode. tá. Olha só. Então, o que aparece aqui dentro desse colchetes, isso aqui é exatamente a equação da reta que melhor aproxima a curva, beleza? Só o quadro já é uma diferença completa do presencial. Exatamente. Poder também, eu tinha que ser menos
mongol e aprender a escrever na mesa de digital, eu não consigo. Então, isso que aparece aqui é exatamente a equação da reta que melhor aproxima a curva, tranquilo? Beleza? Então, isso aqui eu posso chamar, aqui está escrito em função de H, né, mas só para ficar mais evidente, eu posso chamar isso de R de X, substituindo esse H por... Substituindo esse H, né, porque esse H é um delta X, né, por X menos X0, então eu vou ter a equação, essa equação aqui, A que multiplica X menos X0 mais o Y0, né, que é igual a F de X0. Tá tranquilo? Beleza? Então o que está entre colchetes é essa reta aqui. Alguma dúvida? Tranquilo? Então o que essa equação representa? Essa equação que está aqui entre colchetes. Ela representa uma reta que tem inclinação A e que passa pelo ponto x0, f de x0, beleza? Tranquilo? Essa equação aqui, ela representa isso, certo? Então, se a gente pensar nessa equação colocando um valor de A qualquer, que não necessariamente é a derivada, essa equação representa a família de retas que passa pelo ponto x0, f de x0, beleza? Ou seja, o gráfico da função está aqui. Eu fixo um ponto x0, f de x0, que é o ponto pertencente ao gráfico, tá beleza? Certo? E passando por esse ponto, tem infinitas retas aqui assim, concorda? Para cada valor de A que eu colocar ali vai ser uma reta, beleza? E o que essa forma de escrever a definição de derivada me evidencia é que existe um valor de A, que é aquele número que a gente chama de derivada, para o qual essa aproximação aqui é melhor do que qualquer outra. Tá? Então existe um valor de A ninguém está vendo isso aqui, né? Mas estão entendendo o que eu quero dizer. Lembra o desenho da última aula. Isso. Mas vocês estão enxergando isso aqui? Sim, sim. Sim. Tá, no vídeo não vai aparecer, não tem problema. Quer filósofo? Quero. Estou até feliz. Obrigado. Quer outra coisa também, ó? Quero. Valeu. Fim da sala de aula agora. Sempre tem alguém que tem, eu que deveria ter. Então, muito melhor. Beleza? Então tem o gráfico de uma função que eu desenhei aqui. Vamos colocar aqui assim. Peraí. Só para não confundir com um ponto. Não tem nada a ver. Pronto. F de x0. Então aqui nós temos o ponto x0, f de x0, beleza? E nesse ponto tem infinitas retas passando aqui. Certo? Então, o que é aquela definição? Então, para cada valor real de A que eu colocar ali, eu vou ter uma reta. O que aquela definição diz é que existe uma reta dentre essas que aproxima a curva melhor do que as outras. Tranquilo? E o que eu quero dizer com aproxima a curva melhor do que as outras? Eu vou olhar para essas, então eu tenho um x0 aqui, beleza? Que é, digamos, o ponto no qual eu estou fazendo a observação, o ponto de tangência, beleza? E eu vou pegar um ponto x próximo ao ponto x0, beleza? Certo? Então esse ponto x vai ser um ponto x0 mais h. Tá legal? E aí, como é que eu vou, assim, discutir a forma como essa reta aproxima a curva? Eu vou olhar para
não é o ΔY da curva, né? É a diferença entre a curva e a reta. Então é isso, esse negócio aqui, esse segmento vertical aqui, que vai ser o quê? Vai ser a diferença entre os valores de y da curva e da reta. Alguma dúvida? Tá? Então isso que eu estava chamando de ρ de h, né? Que é um f que vai ser, ou vamos chamar de ρ de x dentro do espaço, que vai ser um f de x menos o r de x, beleza? Que eu poderia botar isso em função de h também, tanto faz. Tá legal? Certo? Esse ρ de x aqui é o numerador dessa fração, tá? Tranquilo? Só estou recapitulando até agora, só para ver se... Porque eu acho que a aula passada foi muito densa, né? Assim, não sei o que vocês acharam, então acho que é importante, assim, só recapitular as ideias. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Rodrigo? Não? Todo mundo, esse ρ é esse numerador aqui, beleza? Tá? Porque esse x aqui é x0 mais h. Só que aqui está escrito em função de h, aqui está escrito em função de x, mas é a mesma coisa. Alguma dúvida? Tá. É exatamente a mesma coisa. Agora que eu achei o x, eu Isso. me localizei. Porque esse R é isso aqui, Ele ó. vai ser, sim. Tá? Sim. Essa parte eu tinha pego, eu não tinha pego a primeira. Tá. Eu não tinha achado o x 0 mais ali. Isso, beleza então, pessoal? Tá? Alguma dúvida? Tá. Então, esse ρ, que é o numerador dessa razão que aparece aqui, como eu falei, é a diferença entre os valores de y na curva e na reta para um valor de x fixo próximo de x0. Beleza? Tá? E quando eu falo, assim, numa primeira, de forma, a grosso modo, digamos, quando eu falo que a reta aproxima a curva, eu quero dizer que esse valor aqui fica pequeno. Tá legal? Ou seja, a reta aproxima a curva quer dizer isso. Quer dizer que a diferença entre a curva e a reta é pequena. Tá? Aproximar quer dizer isso. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Melhorar ainda mais. Tá. É isso aqui. Então, aproximar quer dizer que uma fica próxima da outra. Uma ficar próxima da outra é o quê? A diferença entre elas fica pequena. Beleza, pessoal? Tá claro isso? Certo? Beleza? Aí é que isso, tipo assim, isso que a gente está falando hoje, eu diria que é o coração do conceito de derivada, digamos assim. Então é uma discussão bem importante que vai cair na prova. Assim, esse vai cair na prova é brincadeira, quer dizer, vai cair nele, tá? Vai cair, mas é brincadeira. É brincadeira porque, qual é a brincadeira? Porque eu estou falando assim, como se aquilo que cai na prova é o importante, né? Então eu estou, enfim, problematizando essa visão, mas isso é importante e vai cair na prova, não é uma relação de causa e efeito, tá? Enfim, beleza, pessoal? Mas tem uma... Fala. Aí, por exemplo, ficaria pequeno porque o R ficaria maior e assim subtraria a função f de x, né? Então, aí é que tá. Agora o que a gente vai discutir fica pequeno, mas fica pequeno como? Certo? Beleza? Aí que vai entrar o conceito de derivada. Beleza? Porque eu vou falar o seguinte. Então, a gente fala assim, a derivada, a reta tangente, né, que é chamada reta tangente, aproxima a curva. Mas aproxima qualitativamente em que sentido? Isso que eu vou falar agora, tá? Então, o que é esse ficar pequeno? Então, o que a gente vai dizer é que o ficar pequeno da reta tangente é um ficar pequeno especial. Tá legal? Beleza? Por quê? Porque eu posso pensar a seguinte coisa, que qualquer reta, porque como eu falei, tem uma família infinita aqui de retas, beleza? Que passam por esse ponto. Tá legal? Beleza? Tranquilo? Para qualquer uma dessas retas, eu vou ter isso aqui, sempre vai acontecer.
Beleza? Certo? Isso aí vai acontecer para todo ar. Tranquilo? Tá? Para todo ar o quê? Que é a inclinação dessa reta. Alguma dúvida? Certo? Tá? Então, é só fazer a conta direto, né? Assim, quando eu fizer x tender a x0, isso aqui vai zerar, aqui vai ficar só o y0, que é f de x0. Então, quando eu jogar isso aqui, x tender a x0, aqui vai ficar f de x0 e vai ficar zero, porque elas passam no mesmo ponto, isso é simples assim, tá? Certo? A diferença entre elas tendem a zero porque elas se cruzam. Beleza? Tá tirando foto, Thiago? Não, fica tranquilo. Tá. Tá. Mas pode ficar. Tá. Não precisa ficar. Esse aqui eu apareço, lógico. Tá. Beleza, pessoal? Então, a diferença entre a curva e a reta tende a zero para qualquer, simplesmente porque elas se intersecam, se a função for contínua, né? Beleza? Se a função não for contínua, não. A gente vai trabalhar com funções contínuas. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? No ponto, né? Hã? Se a função for contínua no ponto. No ponto, exato. Aqui no ponto x0, isso. Beleza? Porque se a função for contínua no ponto x0, então o limite com x tendendo a x0 de f de x é f de x0. Então isso aqui tende a f de x0 e aquilo ali também tende a f de x0. Então a diferença tende a zero. Mas é isso, quando eu aproximo x de x0, esse negocinho aqui fica pequeno. Geometricamente é isso. Carlos, quer falar? É porque eu tinha estudado essa semana. Tenho uma dúvida. Vê se é isso. Se a minha observação está certa. Então, quanto ela mais se aproximar desse x0, mais inclinado ele vai estar e mais... É isso? Seria isso? Não é? E vai tender a reta tangente? Então, Porque eu tô reparando quanto mais próximo, porque isso aí agora é uma coisa que a gente vai perceber no zoom. Entendeu? Porque não é que vai ficar mais inclinado, a inclinação da reta vai ficar parecida com a inclinação da curva. Entendeu? Mais inclinado como você está falando? Não, tipo assim, eu tô reparando que quanto mais próximo o x0, ele vai ficar perpendicular. Seria isso? Carlos, olha só, como é que funciona? Não vai ficar perpendicular. Porque olha só, pensa só, quanto mais próximo vai tender a zero a diferença. Isso. Então vai ficar mais tangente. Porque vai ficar mais próximo, assim vai fazer uma pouca diferença em relação à reta tangente, a curva. Sim. Então vai tender a zero essa tendência. É porque é muito difícil ver no desenho ali, mas se É. você pegar um software aí dinâmico, Não, GeoGebra, na semana passada. dá pra ver, você consegue ver melhor. Isso, Perfeito. Mas ela não vai ficar vertical. Não, tá. É porque vai tender a zero. Isso. Não, entendi. Eu acho É. que É que eu tô vendo ali. Isso aqui vai tender a zero. Fala. Sim, não vai ter força. Quando a gente fala sobre a inclinação da curva. Então, a inclinação, o que eu quero dizer com a inclinação da curva? A inclinação da curva novamente, a própria derivada, certo? Porque essa palavra inclinação da curva, eu estou usando de propósito, mas ela é um abuso de linguagem, tá certo? Beleza? Porque a princípio o que tem inclinação é reta, beleza? Tranquilo? Mas como a gente também já falou antes, eu posso pensar uma reta, por que uma reta é reta? Porque ela tem a mesma inclinação em todos os pontos. Por que uma curva é curva? Porque é como se ela tivesse uma inclinação diferente em cada ponto. Beleza? Tá? Então essa inclinação diferente em cada ponto é a derivada, que é a taxa de variação local. Perfeito. Tá tudo encaixando? Tá? Então eu posso pensar, mas para entender isso, eu preciso do zoom. Beleza? Tá? Porque olhando para essa curva aqui, eu posso ver, se ela fosse reta, ela estaria com a mesma inclinação em todos os pontos. Mas aqui é como se ela tivesse uma inclinação diferente em cada ponto.
Então, por exemplo, aqui ela está menos inclinada do que aqui, concorda? Tá? Ela vai fazendo assim, aqui ela está inclinada negativamente, beleza? Aqui ela está menos inclinada e assim por diante. Fez sentido isso? Sim. Certo? Então é a inclinação local, tá? Beleza? Mas isso no desenho assim não dá para perceber, isso eu percebo no zoom. Certo? Tá? Então a gente pode até botar o zoom que a gente já fez na aula passada. Né? Certo? Beleza? Então, aqui, vocês querem que bote o zoom? Ou não? Fala aí. Fala, é bom ou não precisa? Quem quer falar? Não, já entendi a explicação. Tá. Por quê? Porque no zoom, o que a gente vai perceber? Olhando assim de longe, a gente não percebe muito diferença entre essas retas. Mas quando você olha no zoom, você vai perceber que só uma, que é essa que eu marquei em vermelho, vai colar na curva. Certo? Aqui todas estão meio passando por aqui, certo? Beleza? Mas quando eu dou zoom, apenas uma reta vai se confundir com a curva. Beleza? Certo? Essa reta que vai se confundir com a curva é aquela reta cuja inclinação é a mesma inclinação local da curva, naquele ponto. Beleza? Vai ser tipo assim, vai ser a reta que, por exemplo, essa diferença entre o x e o x0 vai ser a menor. É. Eu tenho essa família de reta aí, né? Isso. Vamos dizer que todas elas eu marco um ponto nesse x aí. Uhum. Então, no caso, ali tem quantas retas? Tem 3, né? É. A vermelha e mais 2 Só pra pretas. entender. É. Então, no caso, seria a que tem a menor diferença entre o x e o Na x0 verdade, ali. não é só a menor diferença, é aquela cuja diferença tende a zero numa taxa maior do que as outras. Ela é menor, mas além de ser menor, sim. porque é uma questão que você fala menor, é uma coisa só quantitativa, é uma questão qualitativa. Porque o que eu vou olhar é o seguinte, como essas diferenças se comportam quando o ΔX tende a zero, ou seja, quando o x se aproxima Quando do vai x se zero. aproximando. Por isso que eu estou falando que é uma coisa qualitativa, que eu estou olhando o limite, né? Estou olhando a aproximação, entendeu? Não estou olhando um valor só. Eu estou olhando o que acontece, como esses valores se comportam quando ΔX tende a zero, entendeu? Beleza? Então, como eu estava falando, isso aqui vale para todo A pertencente a R, sendo o A é o quê? A inclinação dessa reta aqui. Beleza? Então isso aqui vale para toda a família de retas. Mas existe um único valor de A para o qual, além disso, vale isso aqui também, ó. Beleza? Que aí de fato é o limite ali. Isso. Aí isso aqui é isso que está aqui. Isso aqui para um único A pertencente a R. Esse único A pertencente a R é aquilo que eu defino como derivada de A. Ou seja, é o número, né, é a inclinação, é o número que representa a inclinação de uma reta que coincide com a inclinação local da curva. E aí, tudo está se encaixando ou não? É pra falar, tá? Porque a gente vai seguir várias viagens a partir de hoje, tá? Então esse ponto é um ponto meio nevrálgico, digamos, da disciplina. E agora eu quero falar para onde a gente vai daqui, tá? Beleza, pessoal? Alguém quer falar alguma coisa? Tá encaixando isso? Tá? Ficou mais claro. Acho que é a dinâmica do quadro quando você... Exatamente. Eu acho que o quadro faz muita diferença. Beleza, pessoal? Então, olha só. Agora aquilo que a gente viu no Zoom no final da última aula, que a gente comparou no Zoom a reta tangente com retas não tangentes, tá? Então, como eu falei, se eu pegar esse desenho aqui e der um zoom, eu vou ver essa, igual o Marcos falou, essa diferença aqui, ó,
para essa reta tendendo a zero mais rápido que as outras. E mais, não é só mais rápido, é numa taxa maior. Tá? Por isso que quando eu der zoom, essa diferença aqui, ó, vai ficar invisível e as outras não. Tá beleza, pessoal? Certo? E como é que isso aparece na definição? Tá? Porque repara, se eu estou falando que esse limite aqui tende a zero, eu estou falando que a diferença tende a zero. Tá legal? Esse limite aqui tende a zero, não, falei errado, tá? Esse limite aqui é zero. Não existe esse limite tende a zero. Se eu estou falando que esse limite aqui é zero, eu estou falando que essa diferença fica pequena, tá? Mas se eu falo que esse limite aqui é zero, eu estou falando mais do que isso. Eu estou falando que não só essa diferença aqui fica pequena, como também que ela fica muito menor que esse denominador, tá? Aí lembrando, aí a gente tem que lembrar o que é divisão, como comparação entre uma coisa e outra, beleza? E o que significa uma razão ser pequena? Significa que o numerador é muito menor que o denominador. Tá legal? Certo? Então, a diferença que eu estou falando aqui é o seguinte: uma coisa é simplesmente falar que algo é pequeno. Outra coisa é falar que algo é pequeno em relação a outra coisa. Tranquilo? Certo? Porque eu posso falar o seguinte: ah, isso aqui vale 1000. Certo? 1000 é pequeno ou grande? Depende em relação a quê? Se esse denominador for 1 bilhão, 1000 é pequeno. Então, o que essa definição, que é essa aqui, está dizendo é que o numerador, que é a diferença entre a curva e a reta, fica pequeno em relação ao denominador, que é o ΔX. Beleza? Por isso que no zoom a gente vê a curva colar na reta. Porque no zoom, o ΔX é exatamente aquilo que controla o zoom, tá? Certo? Fazer um zoom é fazer o ΔX tender a zero. Beleza? Certo? Então eu estou fazendo ΔX tender a zero, só que isso aqui vai tender a zero muito mais rápido. Então isso aqui vai sumir. Quando isso aqui vai sumir, é como se eu colasse a curva na reta. E aí, tudo está se encaixando? Professor, no limite de cima, aí você botou o limite de baixo. O limite de baixo é a derivada. O limite de baixo é a definição de derivada. E o de cima não seria a mesma coisa, não? Não, porque o de cima não tem o denominador, entendeu? Aí ele seria o que, então? O de cima é isso, ele vale zero para qualquer reta que passa por aquele ponto. Entendeu? Porque esse denominador aqui, esse numerador aqui, ele sempre tende a zero. Isso aqui fica zero sobre zero. Certo? Beleza? Mas quando você tem uma indeterminação do tipo zero sobre zero, como é que eu lido com essa indeterminação? Eu vejo quem tende a zero mais rápido. Então, se eu estou dizendo aqui é zero sobre zero, mas o resultado é zero, significa que o de cima é muito menor que o de baixo. Certo? Beleza? Então, esse aqui não é a mesma coisa que esse. Esse aqui tem uma diferença que faz toda a diferença, que é o denominador. Tá? Certo? Então, eu não estou dizendo só que isso aqui tende a zero. Eu estou dizendo que isso aqui tende a zero em comparação a ΔX. Beleza? Rodrigo? Eu entendi. Mas por que o último, por que o segundo, né? Ele é único? Ah, sim, boa pergunta. Sim. O segundo Antes de falar sobre isso, Thiago, alguma... Não, é porque eu já entendi a de baixo, eu já entendo a fórmula de baixo, que seria delta, a fórmula de delta y sobre delta t, mais a forma de... Isso, de baixo é isso, exatamente. Mas o de cima é só o ΔY. Entendeu? Eu fiz a pergunta. Então, porque essa pergunta você é ótima. Quando você falou sobre o ΔX controlar o zoom, se eu não for considerar as limitações, né, eu vou dar zoom para sempre. Vai chegar um momento que a aproximação vai estar perfeita.
Pelo menos a melhor possível. Uhum. Só que ela também não é a melhor possível, porque eu poderia continuar dando no zoom. Na verdade, tem várias questões que você está falando, tá? O zoom é uma representação para isso aí, tá certo? Então, na verdade, assim, em teoria, a curva nunca fica igual à reta, tá? Certo? Que é tipo assim, eu estou fazendo uma coisa para todo epsilon, né? Assim, a curva nunca fica igual à reta. O que acontece é que a diferença entre a curva e a reta fica menor do que o olho humano é capaz de perceber. Beleza? Então, na verdade, é isso. Quando a gente dá zoom e a gente olha essa reta se colar, na verdade, a reta corta a curva apenas em um ponto, que é o ponto x0, f de x0. Nos outros pontos, ela está muito próxima, certo? Só que chega um momento que a gente não consegue mais perceber. Fica invisível ao olho humano. Exatamente porque quando uma coisa tende a outra, certo? Significa o quê? Que a diferença entre elas fica tão pequena quanto se queira. Beleza? Tão pequena quanto se queira, né, que é aquela palavra que se fala muito em análise, é indefinidamente pequena. Beleza? Então, na teoria matemática, eu estou dizendo que essa diferença fica indefinidamente pequena. Uma coisa fica indefinidamente próxima da outra. Beleza? Só que o nosso olho humano, né, os nossos sentidos, não percebem o mundo de forma indefinidamente, tem uma limitação. Então, quando eu deixo de enxergar a diferença entre a curva e a reta, não quer dizer que naquele momento a curva se colou com a reta. Sim. Quer dizer que eu não consigo mais perceber a diferença. Beleza? Certo? Bom, isso é uma coisa. Agora, outra coisa é ser única. Tá legal? Ser única, eu posso demonstrar que é única. Tá? Assim, como é que eu posso demonstrar que é única? Justamente demonstrando que isso é equivalente a isso. Certo? Como isso é equivalente a isso, significa que o único valor que faz esse limite aqui dar zero é esse. Tá? Isso é a demonstração da unicidade. Porque repara só, eu consigo mostrar, como eu falei, por meio de uma simples manipulação algébrica e de propriedade limite. Eu consigo mostrar o seguinte, que isso aqui é equivalente a isso, ou seja, esse limite aqui é igual a A, se e somente se, esse limite aqui é igual a zero. Beleza? Isso é uma demonstração que, como eu falei, é só uma manipulação nele. Não é difícil. Não é. É só passar para o outro lado e usar propriedades aritméticas de limite, tá? Só que, ao dizer um corolário dessa equivalência, é que esse A é único. Tá? Por quê? Porque eu estou dizendo que isso aqui, se e somente ser isso, então, o único valor de A que faz esse limite ser zero é esse aqui. Tá? Então, a demonstração da unicidade vem disso. Ficou claro? Certo? Agora, o que significa esse A ser único? Significa que isso faz parte também do conceito de diferenciabilidade. Significa que uma curva diferenciável, quando eu dou zoom, ela fica parecida com uma reta. Certo? Se fosse uma curva não diferenciável, por exemplo, módulo, justamente não teria essa unicidade, porque quando eu aproximo a função módulo no bico, ele é aproximado por uma reta de um lado e outra reta do outro. Sim. Então, no zoom, ela nunca vai ficar parecida com uma reta só. Entendeu? Certo? Agora, quando a função é diferenciável, eu estou dizendo que existe uma única reta da qual a função se aproxima. Então, por isso que esse A é único. Porque ela tem uma única taxa de variação instantânea. Tá? Que é o ΔY sobre ΔX. Beleza? Certo? Como vocês estão se sentindo agora? Tentando criar aqui no GeoGebra para ver a derivada. Tá, a gente pode projetar aqui também, tá? Eu estou com Diferenciável. Professor, esse termo diferenciável, como que você disse com módulo, que não é uma diferenciável, tem outra função que seja diferenciável?
Não, o módulo não é diferenciado. Não é né? diferenciado. Não é diferenciado significa que a derivada não existe, entendeu? É a mesma, aqui nesse contexto que a gente está falando, é a mesma coisa que não ser derivável. Aí quando a gente passa para o RN, No R, sim. em R sim, no RN às vezes se usam essas duas palavras para querer dizer coisas diferentes e mais tarde nós vamos falar sobre isso, tá? Mas olha só, mas o módulo ele não é derivável no ponto, pode apagar isso aqui? No vértice. No vértice. No ponto x0 igual a zero, quer dizer que não tem derivada, que a derivada não existe. Só o módulo que não é diferenciado. Não, ao contrário, tem muito mais funções que não são diferenciáveis do que são, entendeu? Aquelas que são chamadas funções elementares são todas diferenciáveis, mas que aquelas que a gente está acostumado a lidar algebricamente, né? Seno, cosseno, exponencial, logaritmo, polinômio, x2, raiz de x, essas são todas diferenciáveis. Mas essas são as funções que têm uma fórmula, digamos assim. E as funções que têm uma fórmula é uma minoria absurda, né? Entre as funções que não têm fórmula, tá? Então, na verdade, a maioria das funções não é diferenciável. Tranquilo? A gente viu exemplos aqui, aquela que o gráfico todo parece A soma dos vértices, dos módulos. Exato, soma infinita dos módulos, né? Que ela fica toda assim, entendeu? Parece um sismógrafo, um ecocardiograma, uma coisa assim. Que ela não tem derivada em nenhum ponto, entendeu? Então, tipo assim, módulo é o exemplo de função não derivável que a gente está mais, que nos é mais familiar. Mas a gente, quando a gente trabalha com funções, assim, usualmente, na educação básica, os exemplos familiares que a gente trabalha é um subconjunto minúsculo dos exemplos de todas as funções possíveis, né? Beleza? Então, a gente sempre tem que lembrar, que eu acho que isso eu sempre falo isso, que a irregularidade é sempre mais comum que a regularidade, certo? Ou seja, quando a gente pensa numa função qualquer, o que é uma função? A gente liga função à fórmula, certo? Beleza? Mas existem funções que não têm fórmula, né? Então, o que é uma função? É associar um número a outro número. Beleza? Certo? Então, o que é construir uma função real? É como se eu estivesse pegando cada número real e associando a algum número real. Certo? Então, pensa se você vai fazer isso aleatoriamente. A chance disso dar uma coisa suave é muito pequena. Entendeu? Então, as funções diferenciáveis são aquelas, assim, aberrações. São as coisas que tem que dar uma sorte louca para você ter, dentre todas as funções possíveis, uma diferenciável. Beleza? Fez sentido isso? É por isso que surgiu um estudo de diferenciabilidade, para estudar esses casos específicos. Então, para estudar esses casos, porque a questão é assim, por um lado, isso que eu estava falando agora é assim, as coisas irregulares são sempre mais frequentes que as coisas regulares. A mesma coisa do número racional e número irracional. Existem mais números irracionais do que racionais. Então, beleza, tem isso. Só que as coisas regulares são muito mais fáceis de estudar do que as coisas irregulares. Beleza? Então, o que é esse... Por que derivada é tão importante? Porque a gente aproxima uma coisa não linear de uma coisa linear. Certo? Beleza? E qual é a vantagem de aproximar uma coisa não linear para uma coisa linear? Que as coisas lineares são mais fáceis de estudar. Beleza? Certo? Então a gente, por meio dessa aproximação, a gente consegue obter informações sobre a coisa não linear por meio da coisa linear que a aproxima. Ficou claro isso? Essa é a ideia fundamental do cálculo diferencial. Certo? Beleza? Então um pouco disso mesmo que eu queria falar. Fez sentido isso?
beleza? Tá? E cálculo diferencial é estudar derivado. Cálculo diferencial é estudar derivada, cálculo integral é estudar integral. Né? Então, cálculo diferencial e integral são os dois principais conceitos do cálculo. Né? Ou às vezes chamam de cálculo infinitesimal, que é um nome mais geral que engloba tudo isso. Né? Porque o infinitesimal se refere ao limite. Né? Então, são processos que envolvem limite, né? Basicamente derivada integral. Beleza? Então, a gente. Aqui a gente está falando de cálculo diferencial, né? Porque a gente não está falando ainda de integral. Beleza? Certo? Então, para a gente aqui só, porque daqui a pouco falar de derivada no RN, para a gente aqui, diferenciável e derivado é a mesma coisa. Quando a gente passa para RN, aí às vezes se diferencia, se usa esse nome para falar de coisas diferentes, que mais tarde a gente vai falar sobre isso, tá? Beleza, pessoal? Agora, tá de boa tudo? Posso apagar isso aqui? Então, pegando o gancho no que o Rodrigo falou, que é o seguinte, vou fazer esse desenho de novo mais limpo. Então eu tenho aqui então eu tenho aqui uma curva, beleza? Que eu vou aproximar por uma reta. Tranquilo? Até botei sem querer um ponto de flexão aí, tá? Que a reta passa para o outro lado, mas não tem problema. Beleza? Então eu tenho aqui uma reta tangente, tranquilo? Certo? Então, resumindo tudo que eu falei, vou botar aqui o ponto x0. Então eu estou dizendo que essa diferença aqui, que eu vou até botar de vermelho, entre a curva e a reta, ela fica pequena, e não só ela fica pequena, como ela tende a zero qualitativamente mais rápido do que todas as outras. Então por isso que a reta é que melhor aproxima a curva. Beleza? Tá? Agora, o que isso nos possibilita? Qual é a vantagem? É isso que eu estava falando. O que isso nos possibilita fazer? Certo? Beleza? E a gente vai discutir isso já na disciplina. Então eu vou dizer quais serão os próximos passos. Certo? Então, primeiro, o que isso nos possibilita fazer? Eu posso pensar que essa aproximação, certo? Que é representada por esse limite aqui, que é a definição de derivada, ela nos possibilita fazer, vamos dizer assim, coisas em dois grandes âmbitos, vamos dizer, certo? Ela nos possibilita ter informações numéricas e ter informações qualitativas. O que eu quero dizer com isso? E a gente já vai voltar a falar disso um pouco mais na frente, que é assim, o tema, como as derivadas aproximam as coisas, tá? Então, são dois, vamos dizer assim, contextos, numérico e qualitativo. O que quer dizer numérico? Numérico é aproximar os valores mesmo, certo? Beleza? Então, para isso eu acho que o exemplo eu acho que eu já falei aqui, mas uma questão que é bem assim, importante da gente pensar é o seguinte: quando a gente pega uma calculadora, qualquer software, Excel, qualquer coisa, e escreve assim, log de 1,15 e dá Enter, aparece um número lá. Como a calculadora calcula aquele número? Beleza? Isso é uma discussão legal para ensino médio, inclusive, certo? E aí é o seguinte, a calculadora ou o computador, o algoritmo, né, calcula aquele valor decimal, né, log de 2, qualquer coisa assim, ou seno de não sei o que, beleza? Quando vocês põem isso aqui e digita lá, ele retorna um valor decimal, concorda? Que é uma aproximação para isso aí. Como é que ele calcula isso? Ele calcula porque o algoritmo, dentro dele, tem embutido uma rotina de aproximação. Então ele calcula por aproximação.
Beleza? Por isso eu falo, numericamente. Então, é obter isso aqui igual a um valor lá. Alguém sabe quanto é log de 2? Na calculadora 0,301. Deve ser na base 10, né? Mas beleza, nem importa. Tem mais números pra frente. Não, tá bom, só isso aí. É só para dizer que sim, eu posso, porque é irracional, né? Vai ter, eu posso botar, enfim, mas ela aproxima, beleza? Certo? Tranquilo? Então, o que acontece? O que é importante pensar? Essas funções aqui, logaritmo, exponencial, seno, cosseno, são chamadas funções transcendentes. Já ouviram esse nome? Certo? Por que elas são chamadas funções transcendentes? Esse nome transcendente em matemática, em geral, é usado em oposição ao algébrico, né? Tem números transcendentes e números algébricos. Então, transcendente é aquilo que não é algébrico. Beleza? Certo? E o que é algébrico? Algébrico é o que vem das operações. Tá claro isso? Racionais são algébricos e os que tem radical também. Raiz de 2. Porque a raiz de 2 vem de uma radiciação. Certo? Significa que eu posso obter raiz de 2 por meio de uma aproximação, por meio da potenciação. Por exemplo, como é que eu chego que raiz de 2 é 1,4? Como é que eu sei que raiz de 2 é 1,4? Porque eu posso elevar 1,4 ao quadrado, certo? E vai dar quanto? 1,4 ao quadrado? Eu não sei não, deixa eu falar. 1,96. Obrigado, 1,96. E posso fazer 1,5 ao quadrado. Beleza? Certo? 2,25. Obrigado, 2,25. Então, fazendo essa conta, o que eu posso ter certeza? Eu posso ter certeza, quando eu fiz isso aqui é menor que 2, quando eu fiz isso aqui é maior do que 2, concorda? Então, com isso eu posso ter certeza que raiz de 2 está entre 1,4 e 1,5. Porque se eu fizer 1,4 ao quadrado, está antes do 2. Se eu fizer 1,5 ao quadrado, passou do 2. Beleza? Tranquilo? Certo? Tá? Então, raiz de 2 é um número algébrico, porque ele pode ser obtido por meio das operações de adição. Aqui é potenciação, né? Mas é uma multiplicação que eu estou fazendo. Então, ele pode ser obtido por meio das operações. Isso que significa algébrico é aquilo que vem das operações. Tá? Tranquilo? Então eu posso chegar ao número raiz de 2 por meio das operações. Certo? Por isso que eu falo que, assim como eu falo que raiz de 2 é um número algébrico, eu falo que raiz de x é uma função algébrica. Porque raiz de alguma coisa eu posso chegar, que a raiz vem da potenciação, etc. Então, algébrico é aquilo que vem das operações. Tá? Beleza? Aí o que acontece? Aquilo que a gente tem, um algoritmo finito para fazer a conta e chegar a um resultado, são só as coisas algébricas. Isso que é a reflexão que eu acho que é fundamental. Ficou claro isso? Certo? Beleza? Algébrico e o outro é transcendente. Por isso Só que, fala. por isso que no caso o pi ele não é algébrico, né? Por isso que o pi não é, porque eu não chego no pi a partir de contas com números naturais. Entendeu? Beleza? E por isso que o logaritmo, eu falo que é uma função transcendente. Assim como seno, cosseno, tudo que não é polinômio ou combinação tipo razão de polinômio ou raiz de polinômio, tudo que não é isso é transcendente. Beleza? Certo? E o que quer dizer? O que é importante sobre isso? Porque, como eu estava falando, aquilo que a gente faz a conta, uma conta finita e dá um resultado,
são só as coisas algébricas, tá? As coisas transcendentes eu obtenho por meio de aproximações numéricas, tá beleza? Certo? Então, por exemplo, logaritmo, eu não posso fazer a conta. Não tem uma conta assim, de multiplicação e adição, igual eu fiz aqui, que vai me dizer logaritmo de 2 é tanto. Beleza? Certo? Repara que essa conta me faz ter certeza que a primeira casa decimal depois da vírgula de raiz de 2 é 4. Beleza? Por quê? Porque raiz de 2 está entre 1,4 e 1,5. Mas não tem algo análogo que eu vou fazer para logaritmo de 2. Concorda? Tá? Tá só aqui. Tranquilo? No entanto, eu posso calcular a reta tangente ao logaritmo. Certo? Então, essa reta tangente ao logaritmo, certo? Num ponto, por exemplo, x igual a 1. Tranquilo? Certo? Então eu posso até fazer essa conta, né? Que a gente já sabe quem é a derivada de logaritmo. Logaritmo agora neperiano, tá? Ln. Quem é a derivada de logaritmo? Lembram disso? De Ln. 1 sobre x. Só Deus sabe. Então eu vou pegar, vamos falar sobre isso também. Eu vou pegar o ponto x0 igual a 1, tá? Que é o ponto fácil de calcular logaritmo, beleza? Tranquilo? Então, se eu tiver... Então eu tenho que f de x0, desse x0 igual a 1 aqui, é 0, concorda? Beleza? Porque o logaritmo de 1 é 0, beleza? E se eu tiver f' de x0, vai ser 1, substituindo aqui, beleza? Tranquilo? Então eu posso jogar isso aqui nessa fórmula, y, x menos x0 mais y0, para achar a reta tangente ao logaritmo, beleza? Tranquilo? Tá? Então eu vou ter y, a é igual a 1, x0 igual a 1 e y0 igual a 0. Então eu vou ter x menos 1. Tá? Então x menos 1 é a reta tangente ao logaritmo no ponto x0 igual a 1. Beleza? Tranquilo? Aí eu posso pegar um ponto x muito próximo do x0 igual a 1 e jogar o valor de y nessa reta. Eu estou dizendo que isso aqui vai me dar aproximações para o logaritmo. Beleza? Certo? Vai te dar aproximações para o logaritmo ou para a derivada? Não, para o logaritmo. Porque essa reta vai estar tangente aqui, ó, tá vendo? Assim. Beleza? Então ela vai estar próxima aos valores, os valores de y da reta vão estar próximos dos valores de y da curva. Certo? Tá? Então, é isso que eu tenho. O que eu estou fazendo assim, f de x é igual ao logaritmo e r de x é x menos 1. Tá beleza? Certo? Então, se eu jogar, eu não sei o valor disso aqui. Certo? Mas se eu jogar um valor aqui, eu sei que esses valores vão estar próximos desses. Então, essa reta dá uma aproximação para a curva. Tá legal? Ou não? No final das contas, tudo tem a ver com a vizinhança. Isso. Porque tem que lembrar que o ponto x0 é igual a 1. Se eu calcular outro ponto, vai ser outra reta. Então, para pontos próximos de 1, isso vai me dar uma aproximação do logaritmo, que vai ser algo próximo de 0, tá? Beleza? Porque o logaritmo é próximo, o logaritmo de 1 é próximo de 0, tá? Mas, está fazendo sentido ou não? Não? Fala aí. Então... Ali você só fez cálculos padrão, né? Sim. Se o limite, se o derivado é 1 sobre x,
Isso. você toma x0 como 1, então f de x0 é logaritmo de no ponto 1, que é 0, ali só substituiu 1 sobre 1. Como que você chegou que y é igual a x menos x0 mais y0? Aquela definição de reta? Não, isso aqui é uma equação geral de uma reta qualquer. Tá. Entendeu? Aí eu só botei quem é a inclinação, quem é o ponto x0, quem é o ponto y0. Entendeu? Duas coisas. A primeira não tem a ver com essa parte, é um comentário sobre a raiz. Eu acho interessante até talvez levar essa discussão para o ensino básico, né? Eu acho que sim. Porque, por exemplo, eu posso mostrar números irracionais como uma divisão infinita, no caso da raiz de 2, né? Então assim, a gente vai ficar tentando aí, se está entre 1,4 e 1,5, qual é a próxima casa? E aí, tipo assim, deixar na mão deles assim, olha, quanto é que vai dar? E ele não vai dar nunca. Isso. Porque vai ficar a vida inteira fazendo e a gente vai chegar naquela ideia de divisão eterna. E se eu for parar para pensar, por exemplo, na razão entre perímetro e diâmetro, não tem valores ali, né? Você está comparando medidas e que a gente não tem uma escala para aquelas medidas ali. E aí a gente não tem número. Então assim, é uma comparação entre dois comprimentos que não se sabe quais são e chega num irracional também, né? É a mesma ideia de divisão, mas não tem um número ali. É a mesma coisa que eu pensei quando ele falou do PIB. E aí pode falar disso aí, né? Tipo, que um a gente tem a operação e o outro não. Agora, em relação à derivada, assim, eu não sei se é essa a ideia de fato, mas eu estava tentando ver como se fosse como se fosse uma razão mesmo, do tipo, quanto desse cara aqui eu tenho para cada um desse. Então, por exemplo, quanto dessa distância aqui eu tenho para cada unidade dessa distância aqui. Né? Sim. E aí se a gente for assim, fazer uma coisa meio caricata, é pensar em duas retas, então assim, duas retas que têm a mesma inclinação, a distância, independente do quanto eu pegar aqui, né, vai ser sempre a mesma aqui, certo? Porque a distância é igual. Então se eu pensar que essas duas retas estão sobrepostas, eu posso pegar 5 unidades aqui, 6, que a distância vai ser sempre 0. E a mesma ideia daí então, né? Porque assim, eu tenho uma curva. Se eu conseguir transformar nessa caricatura de serem duas retas, eu acho que talvez facilite o processo da gente entender que a razão entre essa distância e essa vai tender a 0, por quê? É só eu pensar que em algum momento, uma unidade daqui tem 0 de distância aqui. Reflete em duas imagens cuja distância é 0, né? Só que nunca é 0, né? Nunca é 0, mas eu tô falando assim, se pensar no limite, né? Sim. Então ela vai sempre tender a 0, mas ela vai ser 0 no ponto, né? Mas no ponto também vai ser 0. Mas se você pegar um ponto x próximo de x0, ela fica infinita. Mas assim, mas eu acho que talvez se pensar em duas retas, eu acho que facilita entender um pouco isso, porque se forem duas retas sobrepostas, seja lá qual for a distância entre x e x0, a distância vai ser 0 mesmo. E aí se eu começar a entortar um pouquinho uma das duas retas, aí eu vou ter essa ideia aí a partir de certo ponto, né? Você vai entortar um pouquinho, transformando a reta numa curva. Aí eu vou estar fazendo o processo inverso. Exatamente. O que ele falou, realmente concordo. E, por exemplo, aquela hora que você falou, que eu falei, aquele limite de cima, aquele limite de baixo, de cima seria o ρ, né? Que você tinha até falado, que essa linha vertical que estaria em vermelho. Sim, mas agora me lembro. Ou é esse aqui. Sim. Aí naquela hora que eu falei, qual a diferença do limite de cima e o limite de baixo? Eu acabei confundindo. Porque depois de um tempo eu sou assim, depois eu percebo o que eu falei. Às vezes eu já. Aí seria. Mas é normal, é assim mesmo. Aí eu concordo com ele, porque às vezes acaba confundindo. Mas é uma outra coisa que é boa. Até porque a gente já viu tudo aquilo que a gente viu antes. Aqui seria uma outra abordagem, mais aprofundada. Mas a ideia assim, é vocês lembrarem daquilo que vocês já viram e pensarem sobre isso. Né? Assim. Mas olha só, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte, o ponto aqui é o x0, beleza? Certo? Eu estou dizendo que essa reta R é tangente ao logaritmo, que aqui o desenho não é esse, tá? Que se eu for desenhar um logaritmo é outro desenho, obviamente, certo? Peguei o logaritmo como um exemplo, que seria assim, né? Peguei o logaritmo como um exemplo aleatório, beleza? Então, essa reta é tangente à curva logaritmo no ponto x0 igual a 1,
Isso significa que os valores da reta estão próximos aos valores da curva, concorda? Certo? Só que os valores da reta eu sei calcular, os valores da curva não. Então eu uso os valores da reta para calcular os valores da curva. E aí, tá clara essa ideia ou não? Certo? Beleza? Só que aí vai ser mais do que isso, né? Porque aí eu vou ter teoremas que vão me permitir controlar essa aproximação. E vão me permitir, por exemplo, saber quando eu faço essa aproximação, quantas casas decimais de precisão eu vou ter. Tranquilo? Qualitativamente. Qualitativamente, exatamente. Beleza, pessoal, até aqui? Certo? Então, falando, mas eu não vou falar outras coisas que são qualitativas, tá? Antes do intervalo, rapidinho. Mas falando até aqui, o que eu quero dizer é o seguinte, resumindo essa coisa que eu falei, as coisas, por que é importante fazer essa aproximação das curvas pelas coisas lineares, certo? Porque isso, as coisas transcendentes, eu não faço a conta. Não tem um algoritmo finito que me permita calcular assim, seno de 31,5 graus é igual a esse número. Eu não chego a isso por meio de um passo a passo, beleza? Igual eu chego 2/3 ou 2/4, tá? Beleza? Tá? Então, as coisas transcendentes, as representações decimais delas, só são obtidas por aproximação. Certo? Então, por isso que eu vou aproximar uma coisa linear de uma coisa não linear, porque a coisa linear eu sei fazer a conta. E eu sei também que ela aproxima a coisa não linear. Tá? Só que aí, além disso, eu tenho teoremas que me permitem controlar essa aproximação. Certo? Mas aqui eu estou falando das aproximações numéricas. Beleza? Certo? Ficou claro isso? Fez sentido? Ou alguma dúvida? Eu queria enxergar esse exemplo que você deu. No logaritmo? Graficamente. Tá, então vamos lá. Ele está dando um nó na minha cabeça. Posso apagar isso aqui? Não? Porque isso aqui não tem nada a ver. Ah, sim, mas Mas outra parte acho que não aparece. Ah, tá. Essa primeira Mas coluna outra dá parte. assim. Oi? Pode apagar. Essa primeira. Não, vou apagar esse gráfico. Ali são Não, só apaga o exemplos. braço fora. Ali são só exemplos. pode apagar, professor. Ah, isso aqui não tem nada a ver com o que a gente foi discutindo. Sim, não, mas aí às vezes eu vou ver esse nome em outro lugar, Aham. aí já sei. Olha só, o gráfico de logaritmo é mais ou menos assim, concorda? Certo? Então, aqui eu tenho essa função f de x igual a ln de x. Alguma dúvida nessa conta aqui? Eu peguei o ponto x0 igual a 1, tá? Que é esse ponto aqui. Tranquilo? x0 igual a 1. Aí eu calculei essa reta tangente, beleza? Certo? E deu esse valor aqui, x menos 1. Y igual a x menos 1. Quem é a reta y igual a x menos 1? É essa reta aqui. Beleza? Mas sabe o que me deu nó na cabeça? Quando você calcula ali, ó. F' de x0 é igual a 1. Não, esse 1... Esse 1 é o valor da inclinação só. Isso. Sim. Mas quando eu pego aquela reta, então no ponto 1 ela não deveria passar no 1, é isso que está me dando um nó na cabeça. Não, porque o lugar onde ela passa é o x, é o y0. Entendeu? Que é menos 1. Olha só, vamos... Tá falando que passar no ponto 1.
Vamos começar de novo. Porque tá ali, ó, f' de x0. Se o seu x0 é 1, então f' de 1 é 1. Então, mas... Seria o ponto 1, 1, e ela não passa no ponto 1. Não, ela passa no ponto 1, 0. 0. A curva passa no ponto 1, 0. A reta passa naquele ponto 1, 0 também. E Isso passa é no ponto ali, ó, naquele 0 menos 1. 0 menos 1. Uma Então, coisa mas é esse- a coordenada da curva, que é junto com da reta, e a outra coisa é as duas coordenadas ali da reta. Mas esse y, esse f' de x0 não tem nada a ver com o ponto onde ela passa. Porque não é a curva, ele é a inclinação Isso. só. Não, É isso que eu falei, que tá dando nó, entendeu? Ó, f de x é igual a logaritmo de x, beleza? F' de x é 1 sobre x, tranquilo? Certo? Aí eu vou calcular a equação da reta, que é isso aqui. X menos x0 mais y0, tá beleza? Certo? Tranquilo? Esse x0 que eu escolhi aqui desde o começo é x0 igual a 1, que eu poderia ter escolhido um outro valor qualquer, mas x0 igual a 1 só porque vai dar, que é fácil de fazer as contas. Certo? Beleza? Então eu vou ter, aí eu vou calcular quem é o A. O A é a inclinação, é o f', de x0, que é igual a 1. E quem é o y0? O y0 é o f de x0, que é igual a 0. Esse Beleza? 1 é a inclinação e não Esse 1 é o só a valor do inclinação. ponto. É isso que está confundindo. Ela não tem esse A não tem nada a ver com o lugar onde ela passa. O lugar onde ela passa é o y0, que é o mesmo valor da função, entendeu? Beleza? Coincidentemente, o f' de x0 é igual ao x0, o valor, né? Não, o f' de O f' x0. de x0 dá 1 e x0 é igual a 1. Isso, mas é Coincidentemente. Entendeu? Não é um... Sim, mas é total coincidência. Isso. Beleza? Aquilo que a gente fala, que acontece, que é bem restrito, acontece bem menos É, isso do que as outras coisas. exatamente, isso aí. Beleza? Então o que vai acontecer? Eu quero calcular um logaritmo de um número, 1,3, por exemplo. Beleza? Se eu jogar lá logaritmo de 1,3, eu não sei fazer nada com isso. Mas eu sei que esse valor logaritmo de 1,3, que seria a ordenada desse ponto aqui, está próxima dessa ordenada aqui. Beleza? Tranquilo? Então isso eu estou usando essa reta para fazer uma aproximação numérica. Ou seja, a reta é uma coisa linear, portanto algébrica. Logo eu sei calcular. Então eu estou usando uma coisa algébrica que aproxima uma coisa não algébrica. Beleza? Então aproxima está próximo. Então, como eu não sei calcular a coisa não algébrica, eu vou usar a coisa algébrica para calcular um valor aproximado para aquilo. Beleza? Tá, fez sentido isso? Aí depois tem uma generalização disso importante, que é o polinômio de Taylor, que a gente vai falar mais tarde. Porque o polinômio de Taylor, eu não vou aproximar só por uma reta, eu vou aproximar por um polinômio. Então eu vou possibilitar ter aproximações melhores. Mas isso a gente vai falar daqui a pouco, tá? Daqui a pouco, algumas aulas para frente. Beleza? Tá? Então, mas disso aqui eu estou falando de aproximações numéricas, certo? Que é aproximar um valor por outro valor, certo? Agora, eu posso, a reta tangente também é importante para a gente estudar propriedades qualitativas da curva. Por exemplo, o que é uma propriedade qualitativa? A curva é crescente ou decrescente? Tipicamente, beleza? Aí eu não estou falando mais de aproximações numéricas, concorda? Porque eu não estou falando assim de um valor estar próximo do outro valor. Eu estou falando de propriedades da curva. A curva é côncava, convexa, crescente, decrescente. Tudo isso a derivada me permite determinar, concorda? Beleza? Então se eu jogasse lá a função logaritmo, aí pergunta assim, essa função é crescente ou decrescente? No caso, logaritmo até dá para deduzir.
Mas se fosse uma função louca lá, seno ao quadrado, não sei o que, da tangente, como é que eu vou saber se essa função é crescente ou decrescente? Beleza? Então uma maneira de fazer é o quê? Eu calculo a derivada e vejo onde a derivada é positiva. Na verdade a gente vai desconstruir isso também, vai ver que não é tão simples assim. Mas assim, vamos fazer de conta por enquanto. Então basicamente a gente vê onde a derivada é positiva. Onde a derivada é positiva, a função é crescente. Tá? Então o cálculo da derivada me permite desenhar o gráfico de funções que eu não saberia num primeiro momento. Então isso que eu estou falando é usar a aproximação para estudar propriedades qualitativas da função. Tá? Beleza? Fala. Aquele menos 1 eu entendi a função inteira, só que para mim o menos 1 seria mais 1 na função y igual a x menos 1. O menos 1 vem do x0 que é igual a 1 aqui, ó. Sim. Então. É igual a 1, y0. O y0 é igual a 0. Y0. Ah, tá. Porque verdade. o y0 é isso aqui, entendi, ó. professor. Eu estou confundindo. O y0 é igual a 0, o x0 é igual a 1. Ah, tá certo. Quando eu substituir isso tudo aqui, eu vou ter a fórmula da reta, a equação da reta, que é x igual a 1. É isso mesmo, eu vi ele errado. Isso, beleza? Certo? Tranquilo? Beleza? Então a gente vai falar disso aí daqui a pouco, tá? Como as derivadas aproximam coisas. Certo? Beleza? Alguma dúvida nisso? Tá. E depois a gente vai falar também, que eu nem vou falar hoje, do caso, como eu já falei, onde isso aqui está no Rn. E aí, em vez de ter um número aqui, eu vou ter uma matriz. Certo? Mas aí, depois, quando chegar, eu vou explicar melhor por que aparece essa matriz. Mas, basicamente, essa matriz aparece de novo porque eu estou aproximando coisas lineares por coisas... coisas não lineares por coisas lineares. Tá? Beleza? Mas depois a gente fala sobre isso. Hoje, na volta do intervalo, eu quero falar um pouco sobre aquelas regras que a gente aprende usualmente em cálculo 1, tá? Aquelas propriedades básicas que a gente aprende em cálculo 1, que são regra do produto, regra da cadeia. Então eu quero falar um pouco sobre isso, na continuação da aula. Na aula que vem, a gente vai falar das derivadas de funções transcendentes. Então a gente vai falar por que derivada de seno é cosseno, e por que derivada de exponencial é a própria exponencial, que eu acho que é uma coisa que em cálculo 1 a gente também vê isso como fórmulas assim, que parecem caídas do céu. Então eu quero destrinchar um pouco o que significam essas fórmulas. Mas isso semana que vem, tá? Então vamos lá, 10 minutos. Beleza. Vitor, deixa eu perguntar. Você no caso... Peraí, rapidinho. Só um minuto.